Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos. Hoje, por compromisso, o Felipe não pode estar aí, mas aqui estamos nós e sei que Deus vai falar conosco aqui. E tenham paciência, aguentem amor. É isso aí. Quem tiver suas Bíblias, smartphones, iPhone, Bíblia em Braille, qualquer tecnologia, abra aí em Romanos 7, Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos capítulo 7, versículo 19. É isso aí. Todos acharam? Amém, amém. Diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer ao bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Ó desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém? Seguindo a moda aí, que está aí no momento do filme Guerra Infinita, eu batizei essa pregação de Apóstolo Paulo e a Guerra Finita. É finita porque ela é uma guerra que tem um fim, que o fim está marcado. Assim como Paulo passou por essa guerra, todos os dias nós também passamos por essa mesma guerra. Mas nós temos o prazer que esta guerra um dia vai ter o fim. É sobre esta guerra que eu vou falar hoje à noite. Esta guerra que o Paulo está aqui escrevendo nessa carta. Que ele começa a fazer uma reflexão, ele começa a olhar para si mesmo e ele se encontra num dilema, numa guerra interna. Ele começa a falar que o bem que ele quer fazer, aquilo que ele realmente deseja, aquilo que a sua mente projeta para fazer, às vezes ele não consegue fazer. Mas aquele mal que ele não quer, aquilo que ele não deseja, aquilo que ele tenta evitar, às vezes ele se vê pegando e fazendo. E esta mesma guerra interna que Paulo está descrevendo aqui, é a mesma guerra interna que nós passamos todos os dias. Só que ele fala também que ele tem o prazer na lei de Deus, ele tem o prazer de seguir a Deus, ele está sempre com Deus. Esta guerra interna é uma guerra que ele vivencia todo dia, mas a diferença entre aquele que não crê em Deus e aquele que crê em Deus, que nós temos um conforto, nós temos aquilo que o ímpio não tem, que é estar com Deus. Nós estamos subjugados, estamos sob a direção de Deus. O ímpio, ele apenas tem essa guerra de uma forma totalmente perdida, ele apenas vê que ele só segue o curso do mal, ele não consegue seguir o curso de algo bom. Mas ao contrário, nós temos Jesus, nós temos o Evangelho, nós temos a luz que nos ilumina todo dia. E nós podemos vencer essa guerra. Só que esta guerra não é uma guerra simples. Não é uma guerra que a gente pode travar de qualquer jeito. E por isso que o apóstolo Paulo, ele fala dessa maneira tão enfática, como se fosse dois apóstolos Paulos. Um que quer fazer o bem e o outro que quer fazer o mal. E ele se vê nesses dois conflitos consigo mesmo ao mesmo tempo. Isso é tão complexo e tão profundo que ele se diz que ele fica no meio daquilo ali, olhando para aquilo, e ele se depara com às vezes ele querendo fazer o bem, mas parece que o seu corpo responde com o mal. E esta mesma guerra, esta guerra que é finita, que um dia vai cessar, nós presenciamos todo dia. Todo dia nós temos uma escolha. Todo dia nós deparamos com esse mal, esse pecado, essa vontade interna que nos leva
a fazer as coisas que às vezes a gente não quer. Às vezes a gente está com tantas coisas na cabeça, a gente está atarefado com tantas coisas, e é como eu digo, o bem, para fazer o bem, ele necessita um esforço. O mal, para fazer o mal, basta cruzar os braços. Você cruza os braços, você já está fazendo mal, porque o mal você já tem essa inclinação natural do ser humano. Então, para querer fazer o bem, como Paulo diz, ele vê esse esforço, essa batalha, essa guerra, que às vezes é feroz. Às vezes essa guerra nos custa muito esforço, nos custa um sacrifício. E o quão é difícil nós batalharmos essa guerra. O quão é difícil todos os dias, às vezes a gente tem que abrir mão de coisas que o nosso eu está pedindo, que nós gostamos, mas a gente vê que se a gente ficar apenas nisso, naquilo que nós gostamos, ao longo do tempo, isso vai nos trazer consequências. Às vezes, muitas dessas consequências são más. E esta guerra, ela está nos cercando todo dia. Todo dia nós temos essa escolha. O apóstolo Paulo, é interessante que ele fala um exemplo. Ele cita essa frase final: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo, quando escreveu esta frase, ele tinha em mente algo da cultura romana. Esta carta ele escreveu para os romanos. E os romanos, eles tinham uma cultura que eles pegavam seus prisioneiros, não sei ao certo se a pena capital máxima ou para um prisioneiro que era traidor da pátria, bom, isso eu não sei. Mas eu sei que para alguns, com certeza é uma pena grave, eles amarravam uma pessoa junto a um cadáver. E eles, às vezes, eles deixavam apodrecendo numa masmorra, era uma pena de morte. Às vezes eles deixavam aquela pessoa amarrada com esse cadáver apodrecendo numa masmorra, às vezes eles deixavam, botavam no deserto e deixavam o cara esmo. Então, Paulo, quando ele viu essa guerra interna, quando ele observou esse bem e mal dentro de si, ele deu esse exemplo que acontecia lá em Roma. Ele equiparou esta pena capital que certas pessoas sofriam com esta guerra que ele sofria. Ele deparou que como se a sua natureza má, como se a natureza do pecado fosse um cadáver amarrado a ele. E que se não fosse Deus, se não fosse Jesus, se não fosse a luz do Evangelho iluminar ele todos os dias, se não fosse ele escolher, ele perseverar na doutrina de Jesus, ele ia se ver amarrado com esse cadáver, essa coisa que puxava ele para o mal, e ele ia sucumbir. E é esse exemplo que ele deu, esse exemplo muito forte, que Paulo usou. E muitas vezes na nossa vida é assim, nós estamos agarrados com tantas coisas, há tanta coisa má que nós temos agarrados, às vezes é difícil da gente se desvencilhar disso. Às vezes é difícil a gente quebrar essas barreiras, desse cadáver do pecado que nos rodeia, que nos agarra tão forte. Às vezes os problemas nos agarram, às vezes não é o pecado, mas são problemas, são opressões, são questões mínimas que às vezes vão se acumulando e se torna algo grande. E assim como essa pena capital, nós também se sentimos amarrados ao pecado. Nós também nos sentimos amarrados ao problema. E se nós deixarmos, se não for nós prosseguir, se não for nós termos fé em Jesus, se não for nós alimentarmos da Bíblia todo dia, se não for nós orarmos, nós jejuarmos, nós se humilharmos perante Deus, nós vamos se ver na situação desse condenado. Nós vamos se ver arrastado pela morte, nós vamos se ver arrastado pelas consequências malignas dessas coisas. E essa guerra interna, essa coisa muito forte que Paulo descreveu aqui nessa palavra. E é isso que nós temos que enfrentar todos os dias. E nós vemos que há exemplos bíblicos de heróis, personagens que também sofreram essas mesmas coisas. Nós pensamos às vezes quando a gente lê grandes personagens da Bíblia como Enoque, como Elias, como Moisés, que eles não sofriam essas coisas, mas todos eles passaram pelas mesmas coisas do que nós.
Tiago, não é? Adriano, me ajuda, tu que sabe de Bíblia, é Tiago que fala que nós padecemos as mesmas paixões e os mesmos desejos como eles padeceram. Elias eram sujeitos às mesmas paixões, os mesmos desejos, né? É isso que Tiago fala, que assim como os grandes personagens da Bíblia te operam pelas mesmas sensações, as mesmas paixões, os mesmos problemas, nós também passamos pelos mesmos problemas que eles passaram. Davi, um determinado rumo da sua vida. Eu vou ler aqui em Salmo 30, se quiser abrir, abra, mas se não quiser também, amém, apenas como exemplo. Salmo 32. Salmo 32, versículo 3. Olha aqui. Enquanto guardei o silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo. Pode passar. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, como de estiagem, como de seca. Pode passar. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Até aqui. Você vê que Davi também, em um determinado momento da vida, ele passou por coisas e questões muito fortes. Todos já sabem a história. Ele cometeu um adultério com a Batseba, ele praticamente cometeu um homicídio indiretamente, e tudo isso ele fez tentando se ocultar e se esconder de Deus. Mas chegou uma hora que ele não pôde se esconder de Deus. Chegou uma hora que ele teve que prestar contas. E é sobre isso aqui que ele está falando. Sobre essa sensação de estar seco por dentro. Sensação